Os irmãos, bom dia, abençoado a todos, que a paz do Senhor possa estar habitando nos nossos corações, e nós precisamos aí de uma presença poderosa desse Deus maravilhoso nessa terra. Antes de nós aqui darmos uma mensagem, eu gostaria que os irmãos que eu sei lá que me chamaram para lá, a gente está trabalhando, lutando no dia a dia, né, para ajudar a igreja novamente a crescer, Deus tem nos abençoado muito, tá? Graças a Deus tem nos ajudado de uma maneira muito especial. Tivemos aí atrás de umas pessoas que estavam afastadas da igreja, e graças a Deus estão ali conosco, né? Então, estamos ali na igreja do Furano, fazendo trabalho. Tivemos o convite de ano passado de alguns irmãos, porque a igreja estava precisando de uma ajuda e então resolvemos ir para lá. Graças a Deus, hoje nós estamos ali trabalhando, já conseguimos trazer mais alguns irmãos que estavam ali afastados da igreja, né? Estamos ali estando aqui com algumas pessoas, para na Semana Santa nós podemos ali termos uma festa batismal. Então estamos muito felizes ali para tocar a obra do Senhor. E também estou muito feliz por estar aqui na Igreja do Novo Horizonte, né? Feliz por ver os irmãos, essa igreja onde Deus nos concedeu a graça, né, irmã Elza? De outubro de 2008 podemos ter fundado ela, né? Lá embaixo, no grupinho, e a gente está em pé, né? Ele só fica triste porque temos um prédio bonito, né? Um prédio confortável, mas infelizmente o principal nós não temos, né? Porque Deus não vai vir nessa terra para levar esse prédio. Deus vai vir nessa terra para buscar a cada um de nós. Eu lembro que quando nós estávamos ali no barracão, aqui no barracão na esquina, na principal rua aqui, um barracão bem rústico, piso bruto, né? Pisos apenas queimados, uma plataforma de madeira que nós fizemos, cadeiras de plástico, praticamente sem conforto algum. Nós estávamos ali com 65 membros nessa igreja, 65 membros, e hoje a gente vê como é que está. A gente fica triste, porque hoje nessa igreja confortável poderia estar todos os irmãos aí adorando a Deus e infelizmente não estão. Mas é assim que acontece, né? O inimigo está aí para atrapalhar a obra de Deus, está aí para, infelizmente, fazer muitas coisas, né? Mas, graças a Deus, Deus tem nos dado força, nos dado sabedoria para seguirmos essa caminhada. E eu sempre falo assim, ninguém, nem pastor, nem líder, nem irmão, nem irmã, ninguém vai me tirar da igreja. Ninguém pode me tirar da igreja. O único que pode me tirar da igreja sou eu mesmo. Sou eu. Porque o meu eu que vai estar lutando contra mim todos os dias. Nós acabamos de ver os salmos aí, né? Quantas dificuldades, quantos problemas, né? Quantas lutas. E o salmista continuou firme, buscando a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Quando temos problemas e dificuldades, buscar a Deus, e Deus vai nos fortalecer aí na caminhada. Também quero aqui falar para o irmão Benedito, para a irmã Elza. Eu estou muito feliz porque esse ano Deus tem abençoado muito a minha vida e me abençoou aí com uma notícia maravilhosa. Eu vou ser avô, vou ser vovô. Eu, a princípio, há 3 meses atrás, 3, 4 meses, a esposa do Thomas foi fazer um teste, estava grávida, e me deu uma notícia que ia ser avô. Agora, como foi semana passada, a minha outra nora também veio falar que eu também vou ser avô. Então, a bênção foi dobrada na nossa vida. Sabe, eu estou muito feliz por isso, né? 2 netinhos aí para poder brincar, para poder correr atrás deles, né? É muito bom, sabe? Então, estou muito feliz por isso. Feliz porque Deus está me dando a bênção de levar a mensagem bíblica para minha nora, e ela está frequentando a igreja conosco, já está
aí se preparando, né, para entregar a vida agora na Semana Santa. Então Deus tem feito maravilhas na vida da gente, sabe? Estou muito feliz por isso. E mesmo em meio às dificuldades da vida, uma coisa que eu sempre falo, e que não adianta, aconteça o que acontecer na minha vida, uma coisa que eu conheci e que eu não sabia que existia, era a vida eterna. Quando Deus plantou isso no meu coração, o meu desejo é viver eternamente. Então não importa o que aconteça na minha vida, não importa se que abra a terra, que caia o céu sobre a minha cabeça, mas uma coisa eu tenho no meu coração, é viver a eternidade com Cristo Jesus. Amém. E eu sei que para viver a eternidade com Cristo Jesus, muitas coisas eu tenho que ainda mudar na minha vida aqui nessa terra. Enquanto eu viver nessa caminhada com Cristo, eu tenho que mudar diariamente, muitas coisas da minha vida. Porque nós estamos trilhando no caminho da santificação. E o caminho da santificação é hoje, é agora, é dia após dia. Não é amanhã e nem ontem. Porque ontem passou. O que aconteceu ontem não vai voltar mais atrás. Ou amanhã não me pertence, eu não conheço, eu não sei se eu vou estar com os olhos abertos. Então eu tenho que buscar a minha santificação agora, hoje, nesse exato momento. Eu não posso deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer hoje. Hoje nós vamos entrar, vamos estudar um pouco sobre a história de um personagem bíblico. Que a gente olha para muitos personagens da palavra de Deus e vemos aí o povo de Deus, né, sendo sempre conduzido por Deus. Sempre Deus ali na direção. Mas vemos também os grandes tropeços, as grandes falhas, né, dos filhos de Deus. E quando eles falhavam, havia o quê? Havia problemas, havia grandes dificuldades. E quando eles percebiam que realmente estavam falhando com Deus, se voltavam ao Senhor, e então Deus tomava a direção novamente. E muitas vezes a nossa vida é dessa forma. É o que nós estávamos comentando aqui. Nós temos muitos altos e baixos na nossa vida. Mas os altos é quando nós realmente buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso fervor. Né? Jeremias fala para nós, né? Buscarei ao Senhor e o achareis quando buscar do quê? De todo o vosso coração. E vamos acrescentar, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, de toda a vossa sabedoria. É assim que Deus está falando. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quer dizer que nós estamos buscando a Deus de todo o nosso ser. Aí nós vamos encontrar o Senhor. Aí nós encontraremos o Senhor. E muitas vezes nós achamos que Deus não nos ouve. Muitas vezes achamos que está difícil as coisas, que muitos problemas na nossa vida. Mas é acreditado, muitas vezes nós mesmos falhamos. Por quê? Porque nós deixamos a desejar muito. E a mensagem desta manhã nós vamos entender que tem algo terrível acontecendo nas igrejas e por isso muitas igrejas estão vazias. E eu sempre falo assim, que a mensagem na igreja, ela não pode ser aquilo que eu gostaria de ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Eu preciso. E nós precisamos ouvir. Nós vemos hoje muitos mensageiros nas igrejas, né? Em várias igrejas aí para fora, e até muito nas nossas igrejas, que pregam muito sobre o amor de Jesus, porque Jesus te ama. Irmãos, quem que não sabe que Jesus ama? Eu sei profundamente que Jesus me ama. Ele morreu muito antes de eu vir conhecê-lo, de eu existir nesse mundo, ele já morreu por mim. Então eu sei que ele me ama. Mas e eu? A minha parte, para retribuir esse favor imerecido na minha vida, eu tenho feito? É uma pergunta que tem que ficar uma interrogação na nossa mente, para a gente poder entender o porquê que hoje, infelizmente, as igrejas estão se esvaziando. Sabe isso? Eu falo assim que a igreja está se esvaziando por um simples fato. Comunhão com Deus. Só por isso que esses bancos estão vazios. Por que os irmãos não estão aqui?
Porque, irmão, comunhão com Deus não é só na igreja. A comunhão com Deus ela tem que ser 24 horas na minha vida, no meu trabalho, no meu lazer, onde quer que eu esteja. Deus tem que estar presente na minha vida, Deus tem que ser o primeiro na minha vida. E eu tenho que entregar a vida por completo, confiar em Deus, plenamente, para que Deus possa agir e transformar a minha vida. Mas muitas vezes, como nós estávamos falando com o irmão ali, né, irmão, falou de um evangelho bem barato, e realmente está sendo pregado um evangelho bem barato. Só qual é o grande problema hoje? Eu não falo do mundo lá fora, irmãos, que a mensagem é para nós aqui, povo de Deus, povo de Deus. Quando a mensagem foi levada para fora, é quando eu vou dar um estudo bíblico para uma pessoa que não conhece. Daí lá tem que abrir a palavra de Deus e mostrar a mensagem para o povo de fora. Agora Deus está sempre falando para nós, como povo dele. Como lá no passado Deus usou Moisés, Josué, Isaías, Jeremias. Deus falava a quem? Para o seu próprio povo. Para o povo de Deus. Deus não está falando lá para o povo lá de fora, mas Deus está falando para o seu próprio povo. E nós muitas vezes nós temos o costume de querer pregar para o povo lá fora. Não, a mensagem é para nós, povo de Deus, que está no caminho da salvação, no caminho do céu, no caminho da Canaã celestial. Então nós temos que entender que a mensagem é para nós. E a mensagem ela tem que mexer comigo, a mensagem tem que tocar no meu ser, no meu eu, tocar no meu ser. A mensagem tem que transformar a minha vida. Eu não posso apenas sentar na igreja, ouvir a mensagem, por um ouvido, sair pelo outro e ir embora. Eu tenho que sair daqui com pelo menos uma palavra da mensagem de Deus que fique martelando no meu ouvido durante os dias em que eu estou vivendo, para que haja transformação na minha vida. E por isso muitas pessoas não estão aqui, por isso hoje as igrejas estão vazias, por isso as pessoas têm fracassado, por isso as pessoas têm desistido. Por quê? Porque infelizmente, irmãos, ouve com o ouvido, vê com os olhos, fala com a boca, mas não guarda onde? No seu coração, na sua mente. Não adianta. Eu posso ficar 30, 40, 50 anos dentro da igreja, e vai chegar naquele dia, Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Esse é o grande problema da humanidade. E quando eu tenho uma comunhão diária com Deus, eu tenho envolvimento na obra, eu tenho envolvimento na pregação do Evangelho, em tudo. Está entendendo? Hoje nós vemos a igreja com dificuldade, porque são o mínimo possível de pessoas que se envolvem completamente na obra. A mensagem que vamos trazer hoje é de algo que é sério para a nossa igreja, que aconteceu no povo de Deus lá no passado, no tempo de Josué, e acontece hoje na nossa igreja. Acontece hoje na nossa igreja. Até foi comentado um pouco na lição ali sobre esse personagem. O irmão tocou no nome dele. E eu nem imaginar que nós iríamos entrar, nem nós ia tocar o nosso nome. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e nesse momento abrisse o coração ao Senhor, para que o Espírito Santo fale com cada um de nós. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, que estás no céu, santificado seja teu santo nome. Aqui estamos mais uma vez, diante, Senhor, do teu altar, diante do Senhor, da tua presença, do teu santo trono, com o coração aberto para ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, que neste momento o Espírito Santo tome conta de cada um de nós. Que o Espírito Santo seja o nosso grande pregador nesta noite. Que o mensageiro que está aqui na frente, ó Deus, o irmão Clóvis, o ser Clóvis, caia por terra, que volte da onde ele veio, do pó da terra, e levante o Espírito Santo de Deus para falar no nosso coração. Que cada palavra que o Senhor disser para nós aqui, ó Deus, que nós possamos entender que o Senhor tem um desejo de mudança e transformação na nossa vida, de nos santificar, para que possamos, ó Deus, habitar eternamente contigo no céu. Pedimos, Senhor, essas bênçãos e as agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, abra suas Bíblias em Josué, capítulo 7, e nós vamos estudar um pouquinho sobre um homem que o irmão mencionou o nome dele aí na lição, né? E para nós tirarmos algumas grandes lições para nós aqui, né? Desse texto, dessa caminhada aqui, né? Na palavra do Senhor. Nós vamos
pegar aqui, irmãos, estudar um pouquinho sobre Acã. Sobre Acã. E nós temos que tirar grandes lições para a nossa vida. Eu até trouxe esse livro, não sei se vocês têm esse livro em casa. A verdadeira riqueza. Princípios da prosperidade bíblica. As pessoas pegam esse livro aqui e imaginam que aqui está falando, né, de dízimo e oferta, que você vai ver que não tem. Isso aqui é fascinante para nós, irmãos, grandes lições para a nossa vida, e muitas vezes nós estamos falhados com isso. Olha que interessante. Aqui na história de Acã, ali no capítulo 6, antes, né, então, nós entramos diretamente na mensagem onde nós queremos trazer, nós vemos aqui que no capítulo 6 tem ali um títulozinho, né, que é a tomada do Jericó, né, e Raabe é salva. Então nós vemos aqui na caminhada de Deus, do povo de Deus aqui na terra, que Deus sempre estava ali na direção, sempre no comando do seu povo, sempre. Nós vemos ali no tempo de Moisés, né, que Deus ali dirigia seu povo através de uma nuvem e de uma coluna de fogo, né. Durante o dia, aquela nuvem, porque o calor era terrível, né, muito forte, para proteger o povo do calor. Durante a noite o fio era terrível, né, ele estava ali aquecendo o povo e mostrava a presença de Deus constante na vida do povo de Israel. E dessa forma tem que ser a nossa vida também, né? Hoje, uma nuvem em cima e nem uma coluna de fogo. Mas qual é a presença de Deus hoje constante na minha e na tua vida? É o Espírito Santo. Ele tem que fazer parte da minha vida e da sua vida 24 horas por dia. Porque sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não permanecemos aqui na igreja, nós não seremos transformados e nós estamos correndo o risco de perder a salvação. Não tem discussão. É o Espírito Santo completo na minha vida, na sua vida, e isso tem que ser primordial na minha e na tua vida todos os dias. A primeira oração nossa tem que pedir, implorar ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo. E até então nós sabemos que está para ser derramada a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo na nossa vida, e se nós não pedirmos, Deus não vai nos conceder. Se nós não tivermos mudança de atitudes, mudanças de vida, nós não vamos receber o Espírito Santo na nossa vida e não receberemos a chuva serôdia. Então precisamos entender um pouco, através desse relato, que mudanças têm que acontecer na nossa vida. Senão, infelizmente, nós vamos, é triste falar, mas pode acontecer com nós, nem acontecer com a cama. Nós podemos perder tempo dentro da igreja, se nós não tivermos mudanças e transformações na nossa vida. Não é verdade? Então, ele nos mostra os relatos, né? Quando Deus ali entrega Jericó nas mãos do seu povo, e Deus ele dá ordens. Vocês, Joé, faz dessa forma, assim. O muro de Jericó era intransponível, né? Um muro que não tinha como o ser humano adentrar aquela cidade. Era um muro que aquela cidade era intransponível, não existia como entrar dentro daquela cidade. A única maneira que poderia acontecer de entrar dentro daquela cidade era através de um grande milagre. E agora Deus, então, ele ali dá as maneiras que Josué deveria fazer para então poder penetrar naquela cidade. Josué vai fazer assim, vai ficar rodeando 7 vezes a cidade, né, e tal, o muro cair para vocês entrarem e conquistar a cidade. E ali Deus relata tudo como Josué ia fazer. E o maior ponto que nós temos que trazer para nós Deus deu uma ordem para aquele povo, uma ordem expressa, que está no versículo 10, diz assim, capítulo 6, e versículo 10, diz assim: ao povo, porém, Josué tinha dado a ordem, dizendo: não gritareis, não levantei a voz, não saia palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga, gritai, não gritareis. Então essa era a grande ordem para aquele povo. Obedeça o que Deus me passou. Tanto é que se você for olhar ali no relato, teve reclamações, mas que loucura, ficar andando atrás, vamos entrar para dentro, vamos invadir esse negócio e vamos destruir esse povo, né? Teve muitos camaradas ali que sempre se levantavam, era Acã, né? Era Acã, sempre estava ali se levantando contra as ordens de Deus. E ali no versículo 15, diz assim, no 7º dia, madrugaram ao surgir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes.
Só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes. Tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 17 assim: a cidade, porém, será condenada. Olha que interessante. A cidade, porém, será o que? Condenada. Ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com elas estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então a ordem era bem clara: a cidade vai ser destruída, a cidade vai ser totalmente queimada, e nada pode sobrar, nada, porque está tudo condenado. A única coisa que Deus pede ali era que salvasse quem? Raabe e sua família enquanto estivessem na sua casa, porque quando os espias foram lá para espiar a cidade, ela acolheu e salvou aqueles 2 espias, né? Então nós sabemos muito bem que ali os espias foi Salmo e Melquias, né? Eles foram ali para observar a cidade. E Deus sabe que está ali tudo condenado, tudo. E o interessante, irmãos, que no versículo 18 Deus fala assim, ó: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel e o perturbeis. Então Deus fala assim: olha, tudo está condenado, não traga nada, para quê? Para que o acampamento não seja o quê? Amaldiçoado, para que não tenha problema dentro do acampamento, dentro do povo de Deus, dentro da morada do povo de Deus. Interessante isso, né? Já traz um grande recado para nós. Consagre sua vida a Deus, entregue todos os dias nas tuas mãos do Senhor, limpe o seu coração, peça perdão a Deus e não traga nada lá de fora, não traga nada, não traga ódio, não traga raiva, não traga inveja, não traga rancor, não traga nada para dentro da igreja, para que a igreja não sofra a pena, para que a igreja não sofra, como diz aqui, para que a igreja não sofra e não tenha perturbação dentro da igreja. E o versículo 18, 19 diz assim: toda a prata e ouro, os vasos de bronze e ferro, porém, são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Então Deus dá essa ordem, que todas as coisas ali estavam condenadas. A única coisa que Deus pediu, ó, a prata e o ouro, tragam tudo para dentro do templo, tragam tudo para dentro do acampamento israelita, tudo, tragam tudo e consagrem ao Senhor. Tudo consagrado ao Senhor. Deus, ele é muito claro. E aqui diz assim, no versículo 21 diz assim: tudo que havia na cidade destruíram totalmente a fio de espada. Homem e mulher, menino, velho, bois, ovelhas, tudo. Mas tudo que Deus mandou fazer tinha que ser o quê? Feito. Trazendo para nós hoje, tudo que Deus pede para nós fazermos na igreja, nós temos que fazer segundo a vontade de Deus, não a vontade de homem, não a vontade de mulher. Nós não podemos querer mudar as coisas que Deus manda fazer. A ordem de Deus é uma. Temos que ter um seguimento como Deus pede que seja seguido. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus, ele é um Deus que ele tem ordem em tudo. Então quando Deus pede que seja feito daquela forma, daquela maneira, é porque Deus sabe que é a maneira correta para que as coisas funcionem, para que cresçam. Hoje nós temos grandes problemas na igreja, por quê? Porque infelizmente, irmãos, nós temos problemas, porque é triste falar, mas muitos homens estão fazendo conforme as suas vontades, conforme os seus desejos, direcionando, por exemplo, a igreja da forma como eles querem, não conforme Deus permite. E eu lembro, eu sou de 2002 da igreja, 2002, e aqui tem pessoas, acho que mais antigas do que eu, na igreja. E eu lembro que a igreja era maravilhoso. Quando você entrava dentro da igreja, tinha todo um processo a ser seguido, um processo de santificação dentro da igreja. E eu dou um grande exemplo.
A igreja, hoje, que nós vivemos, é um reflexo lá do santuário de Moisés. Quando Deus manda Moisés ali construir aquele santuário, qual era o desejo de Deus ali? Por que Deus queria que Moisés construísse aquele santuário? Para que Deus o quê? Habitasse no meio do povo. No meio do povo. Não é assim? A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Aí o que acontece? Você vê toda a construção que foi feita e quem que direcionou, quem que deu todas as medidas, como devia ser feito, qual era a altura, qual era a largura, quais os compartimentos. Foi Deus que passou tudo para Moisés. Tudo. E lá nós vemos claramente que existiam três compartimentos ali no tabernáculo. Que era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Não é assim que funciona? O lugar átrio é o pátio onde era o sacrifício. O lugar santo era os análises do tabernáculo. E o lugar santíssimo, a habitação de Deus. Onde Deus habitava. Não é verdade? Era assim que funcionava. Dessa forma. A igreja hoje nós temos da mesma forma. Nós temos o átrio, que é o pátio, né? Que é um lugar santo. Também temos a nave da igreja, né? Vamos dizer, é um lugar de sacrifício. A partir do momento que eu entro ali no portão para dentro, eu estou me colocando ali em sacrifício ao Senhor. Senhor, estou aqui novamente. Para que o Senhor molde a minha vida, transforme meu coração, perdoe os meus pecados, limpe todo o meu ser de toda maldade. Eu entro no lugar santíssimo, onde o sacerdote administra, né? E aqui é o lugar santíssimo, morada de Deus. E, infelizmente, veio umas ideias por aí, né? Alguns anos atrás, e eu não vou falar o nome de pastor, que veio com essas ideias, nos lugares aí, para tirar a plataforma. Simplesmente arrancou a plataforma. Arrancou a plataforma. Em outras palavras, o que eu estou fazendo? Vamos pegar o simbolismo do santuário. Átrio, lugar santo, onde o sacerdote administrava, onde até o momento que o povo podia chegar, e lugar santíssimo, onde era a habitação de Deus. Em outras palavras, simplesmente você não veio falar: Deus, muito obrigado, pode ficar tranquilo, a partir de agora quem dirige a igreja somos nós, da maneira que nós queremos, do jeito que nós queremos, e acabou. Pronto, simplesmente. O senhor não precisa ficar aqui. O senhor não é mais necessário aqui na igreja. O senhor não é mais necessário aqui. Pode ficar tranquilo que aqui nós fazemos da maneira que nós achamos que é melhor, e pronto, acabou. Simplesmente. Simplesmente quando eu arranco uma plataforma, que era uma coisa solene, era lindo e maravilhoso, tinha todo um segmento que você sentia uma espiritualidade, você sentia uma presença poderosa do Espírito Santo. Quando eu arranco Deus do seu lugar e tiro fora, é o ser humano que começa a dirigir, não é mais o Espírito Santo. E aí nós vemos muitas igrejas totalmente perdidas. Totalmente perdidas. É muito triste falar isso, mas é uma realidade. É uma realidade. Porque Deus hoje, infelizmente, desculpa, irmãos, me desculpa. E hoje nós vemos a situação que está a igreja. E nós falamos: não, porque o irmão é fraco na fé, porque isso e aquilo. Não, irmãos. É porque, infelizmente, nós estamos deixando Deus de lado. Infelizmente, é muito triste falar isso, mas é uma pura realidade. O ser humano está tomando conta das coisas de Deus, da maneira dele, não da maneira como Deus quer que seja feito. Porque se foi estabilizada a igreja, instituída a igreja dessa forma, lá no passado, nós vemos que foi direcionado por quem? Por Deus. Porque Deus escolheu a sua serva e ela disse da maneira que era para ser seguida a igreja, da maneira que era para continuar a caminhada. E hoje nós vemos a igreja sofrendo e perecendo por esses problemas. Porque o pecado humano está tomando conta da sua vida. E aí vem pelo ponto que o irmão falou. O evangelho barato. O que é o evangelho barato? É quando eu quero adaptar o evangelho na minha vida e não adaptar a minha vida no evangelho. Esse é o grande problema da humanidade hoje. A humanidade quer viver de acordo com os seus desejos, com o seu querer, com a sua vontade, e não com os desejos da vontade de Deus. E isso é o grande problema das pessoas estarem fora hoje, estarem abandonando as fileiras da igreja. E aqui aconteceu esse problema. Deus dá toda essa ordem para aquele povo. Tudo é condenado, sabe? Destruem tudo, não peguem nada. A única coisa que vocês vão pegar é a prata e o ouro. E vocês vão o quê?
vocês vão santificá-las para mim. É meu. E agora vem o grande problema. No capítulo 7, e o versículo 1 diz assim: os filhos de Israel, porém, foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Olha só, Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus dá uma ordem, Deus ele orienta, Deus ele ensina, Deus ele encaminha as coisas. Agora, quando eu tomo as coisas do meu jeito, da minha maneira, do meu prazer, acontece isso aqui. Deus não pode agir, Deus não pode fazer nada. Deus não age, não tem como agir. Quando eu tomo a direção das coisas, quando eu tomo a direção das coisas. E aqui aconteceu com Acã. Deus tinha condenado tudo. Ele foi lá e o quê? E trouxe. Trouxe para dentro da igreja, para dentro do povo de Israel. Esse é o grande problema. A outra lição que nós trazemos para cá, para nós. Quando nós trazemos o nosso eu lá de fora, para dentro da igreja. Quando o nosso eu vem para dentro da igreja, acontece o que aconteceu lá no povo de Israel. Você entende mais sério as coisas? Por que a igreja hoje está sofrendo? Por que a igreja hoje está vazia? Não é de vocês, são várias igrejas. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que Deus condena na minha vida eu trago para dentro. Deus condena o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele condena o pecado. E muitas vezes eu tenho o pecado acariciado lá fora e eu trago para dentro da igreja. E aí o que acontece? Não tem como o Espírito Santo trabalhar dentro da igreja. Não tem como o Espírito Santo falar no coração das pessoas. Porque quem está aqui na frente aparecendo é o irmão Clóvis. E não o Senhor Jesus. Não o Espírito Santo. E o irmão Clóvis, como ser humano, ele não consegue ajudar ninguém. Ele não consegue levantar ninguém. Ele não consegue trazer ninguém aos pés de Cristo. Se ele não entregar a vida dele por completo nas mãos de Deus e deixar que o Espírito Santo haja na vida dele. Então isso tem que ser transformação, transformado dia a dia, moldado. Tem que ter uma obediência. E é o que aconteceu aqui. Deus deu ordem, Deus deu segmentos, Deus deu orientações de tudo que tinha que ser feito. Era tão somente obedecer e as coisas aconteceriam. É interessante que se você segue a caminhada aqui no texto, diz assim no versículo 3: quando voltaram a Josué, disseram, agora então eles vão tomar a cidade de Ai. Agora é o próximo reino, é o reino de Ai que eles têm que tomar. Agora é interessante que Jericó era mais ou menos umas 10 vezes maior do que Ai. E eles foram ali e tomaram uma tranquilidade. Por quê? Porque Deus estava dirigindo, porque Deus estava orientando e conduzindo o povo. E eles ali então tomaram a decisão de obedecer a Deus. E Deus no comando, Deus na direção, a vitória é certa, é garantida. Agora tem um grande problema aqui. A cidade era pequenininha. Pequenininha. E o que acontece aqui? Agora eles vão dar uma olhada na cidade de Ai, e eles trazem um relato, e ali diz assim, no versículo 2 diz assim: ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Ave, ao oriente de Betel. Eles disseram: subi e espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. No versículo 3: quando voltaram a Josué, eles disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens para ferir Ai. Não canses ali todo o povo, porque há poucos habitantes ali. Não, José, fica tranquilo, manda ali 1.000, 2.000 pessoas, ali está excelente, nós vamos lá e destruímos Ai e tomamos Ai. Cidade pequena, insignificante, com poucos soldados, tranquilo, um reino bem tranquilo. Olha o que acontece no versículo 4: assim subiram do povo para lá os 3.000 homens, os quais fugiram diante
dos homens de Ai. Olha só que interessante. E o versículo 5 diz assim: que feriram deles uns 36, perseguiram-os desde a porta até Sebarim, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se desanimou e se tornou como água. Olha que triste, irmãos. A diferença quando você tem a vida nas mãos de Deus, quando Deus dirige a sua vida, quando você aceita, assim diz o Senhor na sua vida, quando você é orientado e conduzido pelo Espírito Santo, olha o que acontece. Deus faz maravilhas, Deus atrai pessoas, Deus traz as pessoas. Agora, quando eu tomo a direção da minha vida, quando eu busco a fazer coisas ao contrário do que Deus pede, só vem o quê? Derrotas, tristeza, angústia, sofrimento. Foi o que aconteceu aqui. Porque Deus foi muito claro para que não pegasse nada. Mas Acã foi e tomou do que não era para ele pegar. E Josué agora fica triste com aquele acontecimento. Poxa vida, nós temos um Estados Unidos da vida e perdemos agora para uma Venezuela. Um exemplo. O que está acontecendo? E o versículo 10 diz assim: disse o Senhor a Josué, depois de Josué reclamar e falar com Deus, disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado. Israel pecou, violou a minha aliança que eu lhes tinha ordenado. Tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem as fizeram. Aqui está o grande problema, aqui está o grande resultado da derrota do povo de Israel, uma cidadezinha insignificante. Por quê? O pecado estava ali, o pecado estava no meio do povo. E como se diz aquele ditado, Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Se eu continuo com uma vida pecaminosa e perversa, Deus não pode fazer nada na minha vida. Eu não posso entregar a minha vida superficialmente ao Senhor, mas eu tenho que entregar a minha vida total. Eu tenho que entregar a minha vida por completo nas mãos de Deus. Pecador, nós vamos continuar sendo até a volta de Cristo Jesus. Nós não podemos ser o quê? Pecadeiros. Qual é a diferença de pecador para pecadeiros? Pecador eu nasci. Eu continuo sendo pecador, eu falho com Deus. Mas o pecador, a diferença do pecadeiro é gritante. O pecado se torna um acidente de percurso na sua vida. O pecadeiro é aquele que sabe que está fazendo errado e continua fazendo, pecando. E não tem como Deus agir na vida de uma pessoa dessa forma. E aconteceu assim com Acã. E se você olhar o relato desse livro, e eu quero pegar alguns parágrafos aqui, então eu faço no bíblico e começo a estudar os livros. Sabe, irmãos, eu tenho tirado muitas lições para mim. Muitas. Por isso que eu falo, irmãos, dá ouvido ao Espírito de Profecia. Estude o Espírito de Profecia. Você vai ver o quanto vai mudar a sua vida, o quanto Deus vai falar com você. Aqui no capítulo 10, olha a desonestidade na igreja. Não está falando aqui de dízimo e oferta, irmãos. Não está falando disso. A desonestidade na igreja, ela vai além disso. Além. Sabe? Pessoas que professam ser cristãos, estão aqui na direção, na orientação da igreja, mas que só de aparência, mas o coração está distante. É muito triste quando eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. Eu tenho algum problema, alguma dificuldade em aceitar o meu próximo. É muito complicado. Aqui diz assim: Acã cobiçou e escondeu uma barra de ouro e uma boa veste babilônica, que foram tomadas como espólio do inimigo.
Mas o Senhor havia declarado a cidade de Jericó amaldiçoada e ordenado que as pessoas não tomassem despojos de seus inimigos para seu próprio uso. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. O interessante, irmãos, que a senhora fala assim, que essa visão que ela teve, ela diz assim: a incredulidade e os pecados do antigo Israel foram apresentados perante mim, e vi que erros e iniquidades semelhantes existem entre o... Olha só, existe entre o moderno Israel. Quem é o moderno Israel? Somos nós. E ela diz assim que ela viu, foi mostrado, Deus mostrou para ela que em meio ao povo de Deus, ao moderno Israel que nós somos hoje, ela diz assim, que existe pessoas como Acã, os meus pecados. E ela diz assim, entretanto Acã da tribo de Judá tomou o objeto amaldiçoado, e a ira do Senhor acendeu-se contra os filhos de Israel. Ela diz assim, a resposta do Senhor Josué, que Josué clama a Deus, foi: levanta-te, porque você está assim prostrado sobre o rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu havia ordenado, pois tomaram as coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Olha ela falando, por que está acontecendo isso hoje na nossa igreja? Ela é muito clara. Ela diz assim, olha, Israel pecou. Quem é Israel? Eu e você. E se nós pecamos e não ali confessamos os nossos pecados, não rasgamos nosso coração, não rasgamos a nossa vida nas mãos do Senhor, irmãos, eu posso ficar 20 anos aqui na igreja, pregando, falando, cantando, orando, e Deus não vai poder fazer nada. Deus não vai agir. Deus não vai agir. Para que a igreja cresça, a santificação tem que estar aqui em nós, em todos nós. Nós temos que buscar essa santificação diária, para que Deus possa agir na vida da pessoa lá fora. Sabe, irmãos, eu nasci dando estudo bíblico, dando estudo bíblico, desde 2002. Sabe que muitas vezes, irmãos, nós vamos lá estudar a Bíblia com alguém, e se alguém não toma decisão, não vem para a igreja, a gente fala, poxa vida, mas nossa, irmão, é dor de coração, irmão, é dor de coração, acho que a irmã não entendeu a mensagem, não sei o que acontece, não vem para a igreja. Nós temos que fazer como o salmista fez, examinar nossa vida. Porque eu tenho que levar a mensagem, sim, de todo o coração, de toda a alma e de todo o quê? O entendimento. Para eu poder ser usado por Deus, eu tenho que o quê? Me santificar. Não existe outra maneira. Irmãos, porque se eu posso ter o interesse de estudar a Bíblia com todo mundo, mas se eu não entregar a vida por completo nas mãos de Deus, não for santificado, não vai haver nada de transformação na vida das pessoas. A senhora fala no serviço cristão que muitas pessoas não são convertidas através da mensagem, através do estudo bíblico, não por causa da vida dela, da pessoa, não porque ela não entendeu, entendeu? Não porque Deus não abriu os olhos dela, mas porque a minha vida não estava santificada ao Senhor. A minha vida não estava santificada ao Senhor. E ela chega falando assim, então Deus fala que ali o povo tinha o que? Pecado. E o que ele tinha feito? Mentido, né? O povo, quando se fala, Acã, né? Acã começou ali com a família e tudo, com os filhos dele, arrumaram e trouxeram, né? E começa o pecado, ele começa a se estender dentro da igreja. Você sabe qual foi a história final de Acã, né? Sabe o que aconteceu? Não foi só ele que foi queimado, né? Não foi só ele que foi apedrejado. Nós sabemos disso, né? Ele levou uma renca. E o pecado ele começa assim, ele começa com uma pessoa dentro da igreja, e ele começa a se alastrar. Ele começa a entrar por todos os cantos. Aí, através daquela pessoa,
o pecado ele começa a ser introduzido no coração das outras pessoas, e você começa a ver o quê? A igreja o quê? Se esvaziando. Se esvaziando. A igreja indo embora. Por quê? Porque, infelizmente, como a serva do Senhor nos fala, o pecado é uma lepra. É uma lepra. E ele vai destruindo, né? Ele vai acabando com a vida das pessoas. Ele diz assim, e ali Deus dá a oportunidade para Acã confessar o seu pecado. E você sabe que foi lançado sorte 1, 2, 3 vezes. Se Acã, a senhora fala que se Acã tivesse se arrependido na primeira vez que foi lançada a sorte sobre ele, se na primeira vez Acã tivesse se arrependido e confessado o seu pecado, Deus teria o perdoado e tudo estaria tranquilo. Mas ele seguiu teimando em seu pecado. Primeira, segunda, terceira vez, até que chegou na vida dele. E ali não teve salvação. E ali ele foi destruído. Aqui tem mais uma palavra assim, vários pecados que são praticados e acariciados por professos cristãos causam o desagrado de Deus. O desagrado de Deus. Se você pensa mal de alguém, se você pensa mal de um irmão, se você fala mal de um irmão, se você fala mal de uma irmã, eu estou dando alguns tópicos, mas são coisas muito maiores. Muito maiores. Estou dando alguns tópicos apenas. Isso faz com que Deus se desagrade. Olha só. E ela diz assim, faz com que cause o desagrado de Deus sobre a igreja. Sobre a igreja. Como é que uma igreja, eu falo assim, como é que uma igreja que tem 100 membros, em vez de crescer mais, ela vai definhando? Qual é o problema? O problema está em Deus? O problema está no Espírito Santo? Não está em nós, irmãos. O problema é nosso. O pecado é nosso. É nós que fazemos com que a obra de Deus não cresça, não vai para frente. É por isso que a lição foi muito importante. Nós temos que o quê? Examinar a nossa vida. Cada um de nós. Examinar. O que é examinar? Ver onde eu estou falhando. Qual é o ponto da minha vida que está atrapalhando muitas vezes a minha comunhão com Deus. Atrapalhando de que Deus me use para que eu seja um instrumento poderoso na mão dele. Porque, irmãos, não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis Apocalipse na teoria. Se eu não praticar ela na minha vida, não adianta nada. Eu não vou para o céu. Porque a teoria não vai levar para o céu. O que vai levar para o céu é a prática. E eu tenho que praticar aquilo que Deus tem ensinado para mim. E a palavra de Deus é muito clara. 2 Timóteo 3, versículo 16. Que ela serve o quê? Para que ela serve? Ela serve para me instruir, para me ensinar, para me corrigir, para me repreender. Agora, eu tenho que aceitar os ensinamentos e as correções de Deus na minha vida. Eu tenho que aceitar o que Deus fala. A voz de Deus tem que ser suprema na minha vida. Eu não posso achar, acho que isso não tem problema. Acho que dá desse jeito. A vida da gente como cristão, para que as coisas de Deus cresçam, floresçam, tem que ser assim. Assim diz o Senhor. E assim eu vou viver. Não importa, irmão, se você, às vezes, acontece, você está vendo acontecer uma coisa errada na igreja, eu não vou falar para o irmão, para a irmã, porque, se eu falar para o irmão, para a irmã, vai ficar bravo comigo. Irmão, você está sendo concedente do pecado dele, do pecado dela. A palavra de Deus é muito clara, quando você sabe que está acontecendo alguma coisa errada, chama o teu irmãozinho, vai e conversa com ele. Não funcionou? Vai lá, leva 1, 2 testemunhas, vai lá e conversa com ele. Mas o pecado não pode habitar dentro da igreja, irmãos. Esse é o grande problema. O problema da igreja estar vazia hoje não é um nem outro, infelizmente, é triste falar, irmãos. E eu falo para vocês de carteirinha. Hoje, você não precisa ficar explicitando a vida dos irmãos aí por fora. Simplesmente eles abrem a vida deles no Facebook. Irmãos que você vê aqui adorando, pregando, louvando o Senhor, você olha no Facebook logo pela madrugada, irmãos. Aí hoje você entende por que a igreja está vazia. Por que a igreja está do jeito que está. Do fundo do coração, irmãos. Você pega o Facebook,
de um cristão, de uma pessoa que confessa ser um cristão, que confessa guardar os mandamentos de Deus, que confessa não fazer isso, não fazer aquilo. Aí você abre, você vai lá ver ele lá no story, você vê o que está postando. O que é isso? Aí você não entendeu qual é o problema da igreja. O problema da igreja está aí. É o mesmo problema de Acã. Acã, aos olhos do povo, era um baita de um cristão, mas era um ladrão, um mentiroso, uma pessoa que vinha falando mal do líder de Israel, uma pessoa ambiciosa que queria tomar o posto de Josué, que queria ser o líder de Israel. Se você pegar a vida de Acã, você vai ver o que acontecia na vida dele. E infelizmente, hoje no meio de nós, no povo de Deus, tem acontecido isso. E quem que tem sofrido? A obra de Deus. A obra de Deus tem sofrido terrivelmente por falhas nossas, maus costumes nossos, desejos nossos, prazeres nossos, vontades nossas. Não pode ser assim, a obra de Deus não pode ser de jeito nenhum, porque Deus é muito claro. Ele fala claramente que não tem como ele fazer alguma coisa. Tem mais uma olhada assim, para nós encerrarmos. As igrejas populares estão cheias de homens que, embora apresentando uma pretensão de servir a Deus, são ladrões, assassinos, adúlteros, olha só, adúlteros, fornicadores. Isso é a serva do Senhor que está falando, não é Irmão Clóvis. Aqueles, porém, que professam humilde fé, reivindicam um padrão mais elevado. Eles devem ser cristãos bíblicos, devem ser diligentes no estudo do manual da vida, devem, de maneira cuidadosa e com oração, devem examinar os motivos que os levam à ação. O Senhor é muito claro para nós. Meu amigo, examine sua vida. Deixa Deus agir profundamente no teu coração. Deixa Deus transformar sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir os teus passos. Não existe outra maneira de uma igreja crescer, irmão, do fundo do coração, se não for pelo Espírito Santo. Nós temos que pôr uma coisa na nossa cabeça: nós somos apenas agentes de Deus, apenas instrumentos das mãos de Deus, apenas isso. E por isso que ela fala que nós precisamos urgentemente examinar nossas vidas. Aqueles que desejam colocar sua confiança em Cristo devem começar a estudar as belezas da cruz. Se quiserem, podem livrar sua vida da ruína e ter êxito em obter a vida eterna. Então nós precisamos urgentemente entender que Deus tem que dar o comando. Para fechar, o último parágrafo diz assim: o cristianismo não deve ser meramente mostrado no sábado e exibido na igreja. Passo a semana inteira indo a vida, fazendo o que eu quero, falando palavrões, contando piada, zombando das pessoas, tirando sarro de alguém, isso e aquilo. Aí chego na igreja, gravatinha, ternozinho, maravilhoso, sou um cristão. Ela é muito clara. Ela é muito clara quando ela diz assim, que o cristianismo não deve